Diogo Leite Ribeiro, antes de mais, obrigado pela disponibilidade. Na presidência desde 2018, é público que está de saída. Sentimento de dever cumprido? Esse sentimento só existirá no dia em que, de facto, haja novas eleições e uma tomada de posse de uma nova direção. Muito satisfeito por esta equipa ter feito um trabalho que me parece que é reconhecido, porque mais do que nós apregoarmos, eu acho que é importante que elementos externos, pessoas exteriores ao clube, reconheçam esse trabalho. Isso é público, outro não é público, porque os parabéns também foram endereçados, alguns pessoalmente, outros por outras vias, mas de facto é um motivo de satisfação, acima de tudo, termos, para além de um clube completamente revitalizado, ter um clube com uma saúde em todos os aspectos, e nomeadamente neste que aqui nos diz respeito à última Assembleia Geral, à aprovação de contas, e portanto é um dever cumprido, porque desde o início eu tinha, desde logo, anunciado de que este era um projeto para 2 anos, e portanto o normal teria sido já em 2020 ter saído, mas fruto das circunstâncias, a questão da pandemia, da forma como a época anterior foi não terminada, por assim dizer, e perante também alguns pedidos, naturalmente que não poderia dizer que não, e nesse aspecto foi um estender, mas portanto isto era um pré-anúncio, foi uma mera formalidade e um chamar a atenção, um chamar à razão das forças vivas do clube. Estamos a falar de um clube que é o segundo maior clube da cidade de Guimarães. É um clube que tem 800 sócios, quer dizer, isto tem uma massa crítica que é muito assinalável e, portanto, é preciso que as pessoas também se disponham, da mesma forma que esta equipa que foi fazendo este trabalho ao longo destes mais de 1000 dias, foram feitos este trabalho em prol dos nossos jovens e dos nossos atletas e, portanto, este é o rosto visível, agora espelhado numa radiografia, que hoje em dia se chama o balanço, o balancete, demonstração de resultados. Passivo reduzido, substancialmente, resultado líquido positivo. Qual foi o segredo? O segredo é sempre muito trabalho. Nós podemos ter ideias, podemos ter objetivos, mas sem muito trabalho nós não conseguimos. E, portanto, assentámos numa estrutura, como eu disse, já em 2018, amadora, mas com uma gestão profissional. Nós passámos a ter, para além de ferramentas informáticas e para além do dia-a-dia, que é resolvido muito por todos os elementos da direção, um trabalho contínuo, árduo e diário, que nos leva, de facto, a podermos cortar aquilo que para nós são pequenas gorduras, mas que para outros são essenciais. E, portanto, nós temos a Secretaria, entre aspas, reduzida ao mínimo, temos a parte de logística e de manutenção do pavilhão reduzida ao mínimo e, portanto, nesta altura, quando houve uma série de condicionantes, nós tendo uma estrutura mais reduzida, permitiu-nos, de facto, aproveitar essas sinergias e ter um resultado positivo. Por outro lado, é uma gestão financeira. Nós, pela primeira vez na história, que eu me recordo, pudemos, por exemplo, antecipar pagamentos à arbitragem. Portanto, isso refletiu depois numa poupança junto dos encargos do clube. E, portanto, é este trabalho. Ou seja, nós tivemos um ano inicial muito difícil, um ano em que tivemos quase, diria-me, e passo a imagem, uma função quase de bombeiros, portanto era apagar fogos. Um segundo ano em que o rosto mais visível e a nossa equipa sénior masculina estava a fazer já uma performance e um resultado espetacular. Fomos interrompidos e agora estamos num terceiro ano, por assim dizer, também a consolidar e naturalmente a apresentar os resultados, como eu disse, de 3 anos de trabalho. Alguma saúde financeira, mas ainda sem os apoios das entidades competentes? É um problema. Eu, por acaso, ainda há tempos estive reunido com o Presidente da Federação de Handebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, já tive a oportunidade de falar também com o Augusto Silva, Vice-Presidente, e a dificuldade com que se anunciam determinados apoios, mas depois não se consegue implementá-los, é que é assustador.
nós já tivemos o anúncio das medidas de apoio ao desporto, mas nós estamos com mais de um ano de pandemia e apoios ao desporto, e neste particular ao handball e nestes clubes que apostam fortemente na formação, o apoio a nível estatal tem sido zero, a nível central, não há apoio nenhum. E, portanto, ou os clubes têm esta capacidade de se ir adaptando rapidamente e, tendo uma estrutura leve, conseguem, entre aspas, absorver estes custos, porque há custos que são inevitáveis, ou então, de facto, a situação de crise iria agravar os resultados. E, portanto, nós vamos ter certamente muitos clubes com uma dificuldade acrescida pós-pandemia. Sem esses apoios, o Chico Handball tem estrutura para continuar com a equipa B, com a equipa feminina, que foram 2 projetos inovadores? Nesta altura, o clube tem uma capacidade financeira tal que lhe permite projetar com alguma segurança já a próxima época. Isto é também uma marca que nós queremos deixar ao nível da direção, no sentido de termos planeamento. Por vezes, nós, quando temos emergências e, portanto, um estado de necessidade tal, não nos permite ir fazendo estas gestões. Mas, nesta altura, não. O clube tem essa capacidade, tem organizadas as suas receitas previstas e as suas despesas e, portanto, poder-se-á dizer de que a próxima época, entre aspas, tirando situações absolutamente catastróficas, mas estão perfeitamente ajustadas a um cenário que nós projetamos de mantendo estas receitas e, portanto, o compromisso com os nossos patrocinadores, que são muito importantes. Foi um cenário em que nós tínhamos algumas reservas, mas que, de facto, os nossos principais patrocinadores mantiveram o apoio ao clube, fruto também da confiança que tinha nesta direção. E, por outro lado, tivemos também sempre uma excelente relação com o Dr. Ricardo Costa, a nível da autarquia, que foi também sendo sensível também às nossas necessidades e, acima de tudo, aos nossos projetos e às nossas ideias. Porque, mais do que apresentar problemas, é importante também definir caminhos, tarefas e aquilo a que nos propomos no futuro. Há essa sensibilidade da autarquia, por exemplo, para a questão do pavilhão, que já é bastante antigo? O pavilhão é uma situação que eu acho que será a maior empreitada que qualquer direção possa ter. Nós, nestes 3 anos, tivemos desde logo uma dificuldade acrescida, porque eu acho que este é capaz de ser o melhor pavilhão que foi projetado. Nós não nos podemos esquecer que o pavilhão desportivo Francisco Holanda tem 30 anos. Tinha uma capacidade de circulação e uma capacidade de luz natural, uma capacidade de ter uma zona de bar, tinha a sua sauna, tinha o seu jacuzzi, tinha os balneários, tinha a zona envolvente, tinha a zona de estacionamento. Portanto, eu acho que é quase caso único. Agora, nós também e Guimarães tem de perceber que este ex-libris quase da cidade tem que ser potenciado e, acima de tudo, atualizado. Este pode ser quase o mini multiusos. Haja essa vontade, porque com esta centralidade e com estas valências nós não temos, diria, nenhum pavilhão em Guimarães. Com capacidade para ter um evento com 2, 3 mil pessoas, como já aconteceu aqui, não é? É preciso ter, de facto, agora é atualizar este pavilhão. Não ao nível da estrutura, propriamente dita, mas ao nível tudo que tem a ver com as comodidades. Hoje em dia, ao nível dos acessos, a questão da segurança, a questão de condições térmicas, isso de facto tem que ser melhorado. Mas é uma obra de tal grandeza que, de facto, só num projeto a médio e longo prazo, onde entidades públicas e, eventualmente, algumas privadas se associem e permitem, de facto, atualizando o pavilhão, levá-lo para mais 20 ou 30 anos. Mas isto é um trabalho que tem que ser feito com alguma parcimónia, com algum critério, com um tempo de estudo, porque tem de ser algo projetado, por assim dizer, pelo menos a uma década. Não pode ser algo imediato, as pequenas reparações que nós vamos fazendo, os melhoramentos que vamos implementando ao nível da gestão das águas, do aquecimento, e isso de facto acaba por ser sempre no curto prazo. Agora, no médio prazo, é preciso projetar o que é que de facto Guimarães quer e pode aportar aqui ao pavilhão desportivo Francisco Holanda. E no caso do Chico em concreto, permitiria dar um passo ainda maior na formação? Tudo o que tem a ver com atração,
com inovação, claramente que passa a ter um chamariz maior. Nós no início, quando chegámos ao pavilhão, sentíamos uma dificuldade que os nossos jovens, mas acima de tudo quem vivia fora da cidade e passava aqui na Alameda, ao Feira de Pimenta, quase não via o pavilhão. O pavilhão estava escondido pelas árvores. E isto é uma necessidade que nós temos que voltar a ser visíveis e felizmente este recurso às novas tecnologias, ao meio digital, permitiu-nos chegar diretamente às pessoas, por forma que aquilo que anteriormente era uma vantagem, porque nós não nos podemos esquecer que há 30 anos Guimarães cidade basicamente tinha 2 pavilhões, o Inatel e o DFH, e portanto os jovens, por assim dizer, ao nível das opções, das escolhas, estavam confinados, Pavilhão Desportivo Francisco Holanda ou Inatel. Hoje em dia a oferta é imensa, desde os skateparks, desde os parques de lazer, e portanto os espaços onde se pode praticar outras modalidades, outras atividades exteriores, é muito maior. E, portanto, nós nesta altura não nos podemos cingir ao espaço físico e à sua centralidade, mas temos que, de facto, chamar e voltar a ter esta envolvência, porque se nós voltarmos a ter, desde a base, desde os minis, bambis, esse envolvimento, isso depois são crianças que aprendem o que é o jogo, aprendem boas regras em termos de convivência com os demais colegas e amigos, aprendem depois o que é o jogo de equipa, que é algo que é muito importante, ainda mais no cenário atual, em que de facto houve um afastamento, um isolamento, uma ausência de contacto, e o handball por natureza é um jogo de contacto, é um jogo de partilha, é a bola que circula e depois é o contacto, a jogada tática, ofensiva ou defensiva, mas naturalmente estes momentos têm que ser readquiridos. E se for quanto mais cedo as crianças assim o aprendam, naturalmente nós depois teremos sempre estas oportunidades ao nível dos escalões superiores, e é esse o objetivo. Nós claramente somos um clube com uma matriz de formação acentuadíssima e cada vez que um dos nossos atletas chega à seleção nacional, é um motivo de orgulho. 2 propostas na última Assembleia Geral chamaram a atenção, até por serem diferentes. Uma delas para o facto de futuros presidentes ou diretores não poderem reclamar dívidas ao clube, ou seja, qualquer empréstimo pessoal ou empresarial terá de ser considerado um donativo. Acaba por ser um projeto arrojado e eu pergunto-lhe se é viável, até porque grande parte dos clubes às vezes sobrevive da carolice dos dirigentes. Eu acho que essa ideia, embora o Vítor considere arrojada, eu acho que devia ser a regra em todos os clubes. Eu tenho notícia de que, inclusive, há clubes que estão a viver, nesta altura, momentos muito difíceis e que correm o risco de fechar, porque, por vezes, houve maior vontade do que barriga. E quem estiver nas direções, se fizer, de facto, os seus investimentos clube, dimensionados à realidade e à capacidade, naturalmente que depois não vão deixar, entre aspas, problemas na primeira fase para o clube. E naturalmente, por consequência, para as direções vindouras. E isto devia ser a regra base em todas as instituições, não é propriamente só no desporto em particular. Se eu de hoje para amanhã sei que não vou ter condições, por exemplo, de ter as equipas a jogar na primeira divisão, nós temos que ser francos e claros e dizer, nesta altura, o clube, por força das circunstâncias, não tem condições de jogar, por exemplo, na primeira divisão. Como se nós estivéssemos na primeira divisão, não tem condições de jogar na Champions League. Porque, de facto, estar a assumir uma responsabilidade, mesmo que indiretamente seja subsidiada pelos bolsos das pessoas que assumem as direções, é sempre um mau caminho. E, portanto, essa ideia, que é minha e que foi partilhada, de facto, por outros elementos da direção, passava exatamente por haver essa clareza. Para de hoje para amanhã as pessoas terem noção de que só devem dar um passo em função das suas possibilidades. Não vale a pena nós estarmos a criar a ilusão, quer junto dos nossos adeptos, quer junto até de quem nos vê depois da comunicação social, e depois termos um projeto em que vai-se um ano à primeira divisão, no ano a seguir pode-se descer. Ou vai-se um ano à primeira divisão e é um ano dificílimo, com falta de compromisso, com falta de honradez, e isso não faz sentido. Nós só podemos
desenhando e projetando e planeando o projeto de qualquer clube, dar um passo até determinada fasquia. A partir dali, quem o quiser assumir tem de perceber que é por conta em risco. E se houver, de facto, esses mecenas, que apareçam. É legítimo e é. Agora, não pode, para amanhã, vir pedir aquilo que foi uma aposta pessoal às futuras direções ou ao clube, porque senão entramos num caminho perigoso. E, portanto, esta ideia passa por aí, salvo quando, em qualquer projeto em que seja necessário um financiamento, uma situação especial, a própria Assembleia, os próprios sócios, assim autorizarem. Porque, de facto, se houver uma situação especialíssima, imaginemos uma situação de que o clube se propõe a fazer um investimento ao nível das obras das suas infraestruturas, de grandeza de dezenas de milhares de euros. É necessário um financiamento. Naturalmente que se a Assembleia assim o deliberar, é o órgão máximo e, portanto, todos os sócios estão cientes de que esta responsabilidade é coassumida por todos. E, portanto, não pode haver uma decisão, entre aspas, sendo, não obstante, colegial da direção, que depois seja responsável por criar uma dificuldade nas administrações, nas direções seguintes. E, portanto, essa ideia que eu tenho é uma ideia que eu acho que devia ser uma boa prática para tudo que é instituição, para quem gera dinheiros públicos, para quem gera dinheiros de terceiros. Voltando só um pouquinho atrás, porque até já falámos um pouquinho na questão da equipa, a equipa sénior está na luta pela subida, é um bom dilema, uma boa dor de cabeça. É sempre um problema, mas eu costumo dizer que esses problemas são bons, porque recordo-me perfeitamente, no primeiro ano em que nós chegamos, na fase regular, a equipa sénior masculina fez 5º lugar, não se qualificou para a fase final do apuramento do campeão e depois fez uma fase final, por assim dizer, mediana. Não conseguia transmitir em campo, não conseguia expressar nos resultados as qualidades e as capacidades que tinha. Mas fruto de uma aposta de continuidade, de estabilidade também dos nossos treinadores, claramente uma aposta no Pedro Correia e, acima de tudo, ir dando-lhe ferramentas e matéria-prima por forma a fazer crescer, nós tivemos um segundo ano em que nos qualificamos para a fase final e chegámos à fase final e em 2 jogos tínhamos 2 vitórias. E estávamos claramente com uma equipa, tirando, parece-me, o Póvoa, que tinha um projeto diferente, sustentado e bem orientado, mas claramente éramos um outsider, porque entramos na fase de baixo desse grupo da fase final, mas claramente a equipa que ia com melhor balanço para essa fase final, tanto é que acabámos por ganhar até a São Joanense. Com a situação da interrupção, isto criou de facto um problema, voltar a manter a motivação e nesta altura o que é que nós temos? Nós vamos de facto em primeiro lugar, porque temos um jogo a menos com o Porto B, mas inclusive já lhe ganhámos esta época e, portanto, em situações normais nós iremos passar para primeiro, só não estamos à condição do Porto, mas temos de facto aqui este dilema. A questão que se coloca, e é bom que as pessoas também tenham noção, e felizmente nós somos um clube, por assim dizer, muito vertical, ou seja, a proximidade entre o presidente e por assim dizer, os atletas é tão grande, aliás, por algum motivo também jogava nos veteranos, mas esta proximidade permite que haja de facto uma comunicação quase direta. Em relação a alguns atletas é mesmo direta, não há aqui hierarquias e, portanto, esta facilidade de comunicação permite que os atletas, desde logo, percebam as capacidades e aquilo a que nós nos podemos obrigar. E só para terem uma noção, se nós tivéssemos a veleidade de ir para a primeira divisão, isto obrigaria, em termos orçamentais, a duplicar o orçamento. Nesta altura nem pensar, porque senão iríamos voltar, aquilo era um voltar atrás e era, entre aspas, a negação de tudo que eu, entretanto, e esta equipa teve a defender ao longo de 2, 3 anos. Quer dizer,
Não podíamos ser. Então, isso é que era um ato, digo eu, de loucura, que era, por assim dizer, depois das pessoas saberem que, neste caso, eu, que ao final de 2, 3 anos iria sair. Então levava a equipa para a primeira divisão e deixava o problema para depois quem vinha a seguir. Quer dizer, isto era de facto por egoísmo e, portanto, isso é preciso, de facto, transmitir que nós temos que manter o nosso padrão, a nossa matriz, como equipa vencedora. Nós este ano tivemos uma derrota que foi um mero deslize, mas de resto temos vitórias e um empate. Mas se não tivesse sido situações normais, nós não tínhamos praticamente perdido pontos. Porquê? Porque temos uma equipa com muita qualidade, temos uma equipa muito aguerrida, temos uma verdadeira família. E, portanto, a possibilidade de ir para a primeira divisão eu acho que deve ser projetada, mas é quando nós tivermos receitas correntes que, sem dependerem ou de mecenas ou de algo de extraordinário, nos permita dizer, sim senhora, o clube está devidamente estruturado, tem receitas que lhe permitem avançar com este projeto e aí sim, faz todo sentido, porque a minha ideia, a ideia desta equipa que tem de um projeto de primeira divisão, não é também para andar no último lugar, não é para andar. Eu prefiro ter uma equipa de segunda divisão no primeiro lugar do que uma de primeira divisão no último, percebe? E, portanto, há 2 ou 3 projetos que me agradam que estão na primeira divisão. Um deles é o Povo Handball. É algo que está pensado, está estruturado, tem os apoios imediatos logo da autarquia, ao nível do licenciamento de publicidade, ao nível dos meios de transporte, e isso é uma mais-valia porque permite-lhe projetar e fazer uma aposta clara, e por isso é que o Povo pode andar ali entre o 6º e o 8º a lutar, com tranquilidade, com a situação perfeitamente clara e organizada. Agora, se nós vamos, entre aspas, para a primeira divisão, mas para andar ali no sofrimento tal, isso acho que não faz qualquer sentido. Mas Guimarães poderá sonhar a breve prazo ou a longo prazo, um futuro próximo, com o Chico Handball na elite do handball nacional. Tantas alegrias também tem dado ao país. Eu acho que o Chico, nesta altura, está na elite, desde logo quando tem o Rui Silva na seleção nacional, não nos podemos esquecer que foi formado nesta casa. O handball em Guimarães, e neste caso o Chico Handball e também o Desportivo Francisco Landa, entre aspas, andam a alimentar o handball há 60 anos. Não somos, entre aspas, paraquedistas do handball. Tivemos já uma história, em termos de resultados esportivos, muito mais risonha, com a vitória da Taça de Portugal, com a ida a algumas competições europeias. Agora, isso por vezes tem um custo que é demasiado caro. E se nós, de facto, há projetos, há ideias, se nós conseguirmos implementar essas ideias, se nós conseguirmos, por exemplo, ao nível do que diz da publicidade digital, que nós temos o projeto para dar uma outra visibilidade ao pavilhão, para criar um outro impacto, e aí nós precisamos claramente de autarquia, porque não é nenhum encargo para a autarquia, é meramente uma forma de, com um financiamento, gerarmos receita corrente constante. Aí sim, claramente, que o Chico é um clube grande, isso não tenhamos dúvidas, não é? E voltar a essa... Mas quem diz isso no masculino também o poderia dizer no feminino, porque nós, nesta altura, podemos, entre aspas, desculpa a expressão, mas gabar, que somos quase o único clube que tem 13 equipas a jogar campeonatos nacionais. Não há assim muitas equipas, digo eu. Nós temos, na segunda divisão, a nossa equipa sénior masculina, temos a nossa sénior feminina na segunda divisão e temos também a nossa equipa B na terceira divisão. Ou seja, isto obriga a uma logística e a uma estrutura que nós, hoje em dia, precisávamos, era, por exemplo, de outro espaço para treinar. E se nós pensamos, às vezes, nos investimentos que são feitos e canalizados para o futebol, claramente que Guimarães tem um déficit no que diz respeito, por exemplo, aos pavilhões. Se eu perguntar quando é que foi feito o último pavilhão, às tantas, ninguém se recorda. E isto é uma falha terrível para a prática dos nossos atletas. Nós temos que, por vezes, partilhar espaços quando tínhamos necessidade de utilizar o pavilhão em campo inteiro. Só que temos uma hipótese. Ou recusamos atletas, ou colocamos horas de treino que não são possíveis. Não é razoável. Repara, uma criança dos seus 10, 12 anos, que vem da escola às 6 horas, muitas vezes ainda vai
ao ATL, ou vai ao inglês, ou quer vir treinar, mas depois ainda quer ir jantar com os pais e partilhar um bocadinho da família. E nós não podemos pôr os treinos às 10 da noite, porque se pusermos às 10 da noite não há partilha nenhuma, isto é sacrifício, já não é interesse de ninguém. Nem depois podemos pedir aos pais, entre aspas, que venham buscar as crianças às 11 da noite, essa hora já têm que estar a dormir. E, portanto, nós precisamos de ter espaços, de preferência muito próximos, se não nas escolas, e depois que esses pavilhões sejam cedidos aos clubes que funcionam, que representam Guimarães, que não seja, por exemplo, aquele grupo de amigos que vão praticar desporto ou jogar uma futebolada. Não, disponibiliza esses pavilhões aos clubes, porque nós chegamos ao fim de semana e nós pegamos na bandeira de Guimarães e vamos para o país fora. E isto é importante também que haja esta consciência nesta altura. Era imperioso que houvesse uma maior oferta de pavilhões, porque nós vemos, de facto, alguns relevados começam a ficar ao abandono, e isto é uma política que eu acho que deveria ser, entre aspas, ligeiramente, pelo menos, redirecionada, para dizer, às tantas, nós com o investimento público que se faz no futebol, nós devíamos ser campeões do mundo, mas a cada meio ano. E às tantas, se nós canalizássemos um bocadinho mais para o handball, para o vôlei, para o basquete, para a patinagem, às tantas, tínhamos com maior facilidade um maior número de atletas. Porque as pessoas têm que perceber que, em função do investimento que é feito no futebol, o retorno que é, entre aspas, obtido, é muito baixo. Enquanto que, por exemplo, no handball é exatamente o contrário. Veja-se, o investimento que é feito no handball. E nós temos o Rui Silva na seleção nacional, como um líder, completamente. Quantos atletas de Guimarães, vimaranenses, é que nós temos na seleção nacional de futebol? Nenhum. Ok? Qual é o investimento que nós aportamos ao futebol em Guimarães? Qual é o investimento que aportamos ao handball? Portanto, aquilo que nós apregoamos, e muito bem, como a igualdade de oportunidades, a igualdade de género, é a altura também de discriminar positivamente um clube como o Chico, que fez uma aposta na formação, que fez uma aposta no masculino, que fez uma aposta no feminino. E isto só é possível também continuar com todo este sacrifício, com toda esta vontade, com todo este empenho, se de facto houver este reconhecimento. Não queremos mais do que nos é devido. Queremos é que digam, sim senhora, estamos a fazer bem, mas contem connosco. Porque de facto nós queremos continuar, entre aspas, a fornecer às seleções nacionais, como foi recentemente o Zé Paulo, no Sub-19, como agora é o Edu. Isso para nós é um motivo de orgulho, porque sabemos que de hoje para amanhã, por onde quer que vão, porque este é um clube, repito, formador, vão sempre com as referências, com os conhecimentos, com a matriz do Chico Handball. Nós temos que dizer, na seleção nacional, o próprio treinador adjunto, Paulo Fidalgo, foi formado nesta casa. Quer dizer, é porque se trabalhou bem aqui. Selecionador nacional sub-21, Ricardo Santos, também nesta casa. Quer dizer, que deu a estátua ao Chico, muito bem. Uma equipa formada por jogadores só do Chico, basicamente, com umas pinceladas. Portanto, se trabalha bem, acho que é a altura também de reconhecer que quem, de modo gracioso, abnegado, trabalha tanto em prol dos nossos jovens, porque é dos nossos jovens, também merece um bocadinho de reconhecimento. Sendo o Chico Handball um clube emblemático, com mística, deve manter sempre a sua identidade ou o futuro terá de passar por uma parceria? Eu acho que, acima de tudo, deve haver sempre mentes abertas. Não tenho dogma nenhum em relação a essa matéria. Agora, há condições que têm que ser sempre cumpridas. Esse é um tema, não vou dizer recorrente, mas que de tempos a tempos, entre aspas, acaba por ser abordado. A primeira divisão, porque é nesse sentido que poderá fazer um projeto de levar o handball de Guimarães a um patamar superior, está nesta altura, por assim dizer, tripartido. Nós temos 3 equipas altamente profissionais, com investimento de grandeza de milhões, e às vezes as pessoas não têm noção de que Guimarães nunca terá capacidade, nesta fase,
de ombrear com estas 3 equipas que estão na frente do campeonato. Estamos a falar que são investimentos de 2, 3 milhões. E a pergunta que eu faço é assim, há alguma instituição em Guimarães que tenha capacidade, disponibilidade para investir numa equipa que fosse de 1 milhão de euros? E nós sabemos a resposta. Portanto, temos que ser coerentes, conscientâneos e, acima de tudo, planear. E, portanto, se for numa base de puro amadorismo, digo já que não faz qualquer sentido. Se for numa base, como tem, entre aspas, os melhores clubes portugueses, de uma estrutura profissional, com um orçamento devidamente alicerçado nos seus sócios, aí poderia fazer sentido. Agora, voltamos atrás. E isto, claramente, se essas condições tivessem sido cumpridas, a identidade do Chico ainda assim é algo que é inalienável. E, portanto, é um projeto, ou poderia ser um projeto a pensar, mas naturalmente sempre só depois os sócios pronunciarem e sempre que fosse mantido. Porque, de facto, há situações que não vale a pena trocar o certo pelo incerto. Mauro Fernandes é apontado como um possível sucessor do Diogo Leite Ribeiro. O que aconteceu foi uma chamada de atenção aos sócios. Na última Assembleia eu tive o cuidado de transmitir, da mesma maneira que em junho de 2020 houve o anúncio de que iríamos nos propor a prorrogar excepcionalmente um ano, houve agora, por assim dizer, uma chamada de atenção e uma consciencialização dos sócios, porque as pessoas, por vezes, quando vêm para estes cargos, e eu assim o assumi, eu disse, nós vimos, entre aspas, e quem vem num espírito de missão, mas também temporário. O ritmo de trabalho é de tal forma exigente, intenso, que, para mim, nunca seria possível ultrapassar também esta fasquia. Eu disse, em jeito alegórico, quase, em jeito comparativo, que disse, nós viemos para pegar no andor. Isto é quase como se fosse uma procissão, o Chico é quem nós carregamos e levamos com todo o gosto, com todo o prazer, com todo o humor, entre aspas, mas há uma altura que nós temos que ir passando, porque isto, de facto, tem que ser contínuo. E, nesse cenário, eu disse e transmiti à Assembleia uma mera transmissão de vontade, um alerta, por assim dizer, atenção, e, de facto, fiquei muito satisfeito quando, dentro da própria estrutura, dentro da própria direção, o Mauro Fernandes se disponibilizou para estudar a possibilidade de apresentar um projeto, uma nova direção, uma continuação destas ideias e, naturalmente, outras ideias que irão ter que surgir. É assim que as coisas funcionam e é assim que eu vejo o funcionamento de qualquer instituição, em que as pessoas se disponibilizam para determinado período, por assim dizer, prescindir do seu tempo, família, profissionalmente, acima de tudo, dar, e neste aspecto foi o que a direção também veio a fazer, e neste particular meu foi pagar uma dívida que o handball me tinha proporcionado, porque eu joguei 38 anos de handball e, portanto, desde cá de cima até lá abaixo, fartei-me de jogar contra equipas, colegas, adversários, e, portanto, há valores que eu adquiri do handball. E senti-me nesta altura, fruto das minhas capacidades, das minhas possibilidades profissionais e familiares, de que era o meu tempo de dar e, portanto, aceitei um desafio que foi endereçado por 2, 3 amigos, disse que sim, na condição de isto ser um projeto com uma duração fixa, neste caso já foi estendida excepcionalmente, mas que de facto estava pré-definido a que é que eu vinha e o que é que eu me propunha fazer e aquilo que está feito. E, portanto, este relacionamento que mantemos com a Federação, com a Associação, é de facto salutar, porque não nos podemos esquecer que eu também tinha já estado na Associação de Handball Braga e, portanto, chega a um ponto que é necessário também uma nova oportunidade, uma nova equipa, uma nova energia. Diogo Leite Ribeiro, para terminar, e desde já obrigado novamente pela disponibilidade, o mandato termina só em junho, mas que mensagem gostaria de deixar ou partilhar com os vimaranenses? Em primeiro lugar, de muita satisfação. Um enorme agradecimento, tem sido momentos fantásticos, pessoas que conheci,
experiências únicas, o partilhar momentos com a equipa sénior, o balneário, há jogos verdadeiramente emotivos em que uma pessoa fica completamente siderada e, portanto, o bichinho do handball está aí. E, por outro lado, lançar o desafio a todos aqueles que acham que nós fizemos e estamos a fazer e vamos continuar a fazer um bom trabalho, também que se inscrevam sócios, que apoiem o clube, e isto é tão simples quanto uma cota anual de 30 euros, e nós mantemos inclusive a nossa oferta junto do nosso patrocinador da TJF Almeida, que teve o prazer de nos oferecer umas toalhas, e portanto, como vem agora o período de praia, portanto eu queria aproveitar, Vítor, para lhe oferecer uma toalha de praia, assim quando for para a praia já sabe que vai protegido do Covid, porque esta toalha é mágica, ok? Muito obrigado, Diogo. E desde já também as maiores felicidades. Muito obrigado.